Klabin, mas o pessoal tá pedindo muito para vocês comentarem um pouquinho sobre o Banco do Brasil. E agora, o Banco do Brasil quase na máxima histórica. Se você for olhar, quase R$50 agora, máxima histórica um pouquinho mais que isso, 52. O que é o Banco do Brasil? Agora vale a pena? O risco acabou? Como que vocês veem um pouco de Banco do Brasil para uma carteira de alguém iniciante que quer montar uma posição agora, por exemplo? Ainda é uma boa oportunidade ou melhor nesse momento não? Mas o pessoal tá pedindo muito para vocês comentarem um pouquinho sobre o Banco do Brasil. Acho que tem até um corte do Barsi mesmo que fala, comprei a 60 centavos, não sei o quê. E por que eu ia vender? Eu não vendi, tá lá, não sei o quê. E agora, o Banco do Brasil quase na máxima histórica. Se você for olhar, quase R$50 agora, máxima histórica um pouquinho mais que isso, 52. O que é o Banco do Brasil? Agora vale a pena? O risco acabou? Como que vocês veem um pouco de Banco do Brasil para uma carteira de alguém iniciante que quer montar uma posição agora, por exemplo? Ainda é uma boa oportunidade ou melhor nesse momento não? Olha, a gente sempre fala que a diferença de nem toda boa empresa é um bom investimento. O que vai definir isso é o preço. Então, se eu compraria R$50? Não. Eu acho que a gente não pode deixar de olhar que sim, é uma empresa que é controlada pela União, se bem que a gente sempre brinca que é 50 mais uma ação, né? Se a União vender uma ação, já tem 49,9%. E é uma instituição que ao longo dos últimos anos, eu acho que talvez as estatais tenha aprendido mais com os erros, né? E blindado as suas estruturas de governança, né, na medida do possível. Então, acho que tem essa primeira vantagem. Segundo, né, em relação a isso, se você for parar para pensar, não é interessante para o governo causar muito ali, né? Vamos comparar com Petrobras, em que qualquer mudança ali mexe no bolso do brasileiro, mexe em inflação, é extremamente midiático. Mais então, populista, né? Exatamente, Totalmente. muito mais populista. No banco, assim, dificilmente você teria alguma reverberação, alguma coisa e não é imediato, né? Exatamente. Não é você demora alguns ciclos para você ver essa diferença. Então também já é uma outra vantagem. Agora, você não pode negar que tem ali os tentáculos do Estado. Então, obviamente, que tudo é uma questão de preço, você precisa colocar isso no preço e uma margem de segurança maior. Então, a gente ali é extremamente fiel ao nosso preço teto médio. Eu, particularmente, sigo aquilo ali à risca, né? E o que é o preço teto médio, pro pessoal que não sabe? Boa pergunta. O preço teto médio, como o nome sugere, né? É o teto, é o limite daquele preço que você poderia pagar por aquela ação para que você receba um mínimo de dividendos desejado. Então, na nossa estratégia, isso representa 6% ao ano. Né? E a gente está falando aqui de uma métrica real. Então, não dá para comparar isso com o Selic, obviamente, você teria que comparar com taxa de juros real. Lembrando também que esses 6%, quando você vai reinvestindo, ao longo do tempo, isso vai compondo e forma o yield on cost, que no futuro acaba sendo muito mais exponencial, muito maior do que esses 6%. Mas, enfim, a gente usa isso como parâmetro para estabelecer o que seria um patamar de preço aceitável. É a nossa margem de segurança. Isso, é a margem de segurança, para você ter um retorno mínimo ali. De dividendos. Então, vocês olham pro dividendo para calcular o preço teto. Exatamente. Mas quando a gente faz um investimento, e isso é uma coisa que muita gente se engana, acha, poxa, o AGF só quer saber de yield. Não é, de forma alguma. Você pega o próprio Banco do Brasil, que você está dando como exemplo, o Banco do Brasil na pandemia negociava 20 e poucos reais, né? Eu lembro depois que teve aquele dia da saída do Moro, lembra? Sim. Que eu acho que ela derreteu, foi para uns 26, 24, por aí. E desde então, quer dizer, quem investiu ali recebeu um retorno em forma de valorização generosa no período, fora a montanha de dividendos, já que o Banco do Brasil paga trimestralmente, né? E tem os intercalares ali. Até uma questão nessa questão do preço teto. Por que você olha o preço teto médio e qual seria a diferença de, por exemplo, alguém olhar para a famosa projeção, né? Que você olhar para frente. Porque você já tem essa posição um pouco mais antiga, de anos. E, você pega o Barsi, anos e anos com a posição. Então, talvez ele possa até ser, opinião minha, tá? Eu posso estar errado, vocês podem me corrigir. Ele pode querer mais margem de segurança para aportar novamente. Por quê? Porque ele já tem um bolo de ação. Então ele já está conseguindo fazer a bola de neve dele girar, já está vindo dividendo. Mas e alguém que está começando agora? Como que ele pode olhar isso para tentar... Porque às vezes olhar para o preço teto médio vai te dar
pouca margem de segurança, ou nem margem de segurança precisa aportar. Daria para fazer uma projeção e você olhar para um preço teto daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Existe essa forma ou não? Na verdade, eu acho que é o contrário, né? O preço teto médio, ele acaba sendo mais conservador. Você tem ali a certeza do que já foi pago, né? É o histórico. Isso aí. Então, você está olhando ali na visão do binóculo. Que é o que já aconteceu. Exatamente. Isso. Então, você tem ali uma segurança do número que você está olhando. Quando você olha o projetivo, e a gente também olha para isso, você está tendo uma visão de curto prazo. Né? Então, acaba sendo meio que um critério de desempate. Entendi. Quando o médio acaba estando distorcido por algum outro motivo. Então, sei lá, bancos durante a pandemia, por exemplo, por força de regra do Banco Central, só puderam distribuir até no máximo 25% dos lucros. Isso, obviamente, levou a média, o preço teto médio, lá para baixo. Então, quem olhava até o ano passado, essa média estava muito contaminada, né? Estava excessivamente conservadora e você não compraria nada. Só que era óbvio que era uma oportunidade. Como que você via isso? Poxa, você fazia o desempate olhando para as projeções dos próximos anos. Então, eu falo, faz sentido porque existe uma tendência aqui, que provavelmente vai se confirmar, de normalização desses dividendos. Né? Então, acho que o projetivo ele é muito mais para você ter o faro se esse médio está contaminado por algum viés, alguma coisa do tipo. Né? Lembrando que na plataforma, no AGF+, a gente tem os dois, né? Todas as empresas, obviamente, que tem cobertura de analista, a gente consegue fazer o projetivo. E muitas empresas, a gente teria, por exemplo, casos que a gente tem o projetivo, mas não tem o médio. Um IPO. Não tem histórico, né? Você consegue ter uma visão, por exemplo, uma caixa seguridade. Você consegue ter uma visão projetiva, mas você não tem o histórico. Você pega uma empresa em turnaround, por exemplo, que está terminando o turnaround e está voltando a pagar dividendo. O teu histórico vai estar prejudicado, porque ela teve um saneamento financeiro ali e voltou a pagar dividendo. Você pega a Petrobras, por exemplo, que passou vários anos ali depois da Lava Jato sem pagar dividendo, o histórico médio ficou completamente comprometido. Então, vocês não acham que nesse cenário, por exemplo, se alguém só olhar o preço teto médio, por exemplo, de Klabin, não pode olhar e falar assim, pô, eu não vou comprar? Não, mas eu vou te dar um exemplo, até pegando o Banco do Brasil, posso usar de Klabin depois para você. Se a gente voltar na história do Banco do Brasil, a partir de 2016, lá no governo Temer, já começou uma mudança de governança, de administrativa, e teve muito mato alto para cortar. Foi, acho que a saída do Bendini, não foi? Foi, exatamente. Aí começou. Aí, esse foi o ponto de virada. Você pega até um gráfico de lucro da empresa, você vai ver que começa. Né? Então, assim, quando a gente chegou em 2020, né, para quem estava acompanhando a empresa, 2020 com a pandemia, aí 2021, 2022, todos esses anos foram oportunidades para você aportar em Banco do Brasil. As pessoas, elas gostam de escutar a diquinha e elas esquecem de ficar atentas no que a empresa está falando. Então, a empresa, ela solta todo início de ano um guidance. Né, para quem não sabe, o guidance são estimativas que a empresa vai buscar atingir ao longo do ano. E o banco, ela soltou, se não me falha a memória, em 2021, guidance, no começo do ano, falando, nós teremos tanto de lucro, né, nós teremos um payout de tanto, eles colocam um range, então eu tenho um mínimo de tanto, um máximo de tanto, né, de lucro, o payout vai ser de tanto. Se você fizer uma conta de padeiro ali, né, se pegar e trazer isso uma média aritmética, e você pega lá o valor do lucro, qual que é o payout deles, multiplica por 40%, divide pelo número de ações que eles têm em circulação, você tem ali a projeção na sua cara do dividendo por ação. Qual é o dividendo por ação? Mínimo máximo do ano. Você sabe quanto a empresa tem de estimativa para pagar dividendo. Quando a gente fazia isso lá em 2021, né, e depois em 2022, quando começou a eleição, e o banco vai quebrar, e não sei o quê, e começou com essa história toda, né, e a gente do AGF falando, gente, Banco do Brasil. E esses caras são loucos, porque é o governo, porque não sei o quê. E a gente, Banco do Brasil, nós estamos comprando Banco do Brasil. E aí, quando você pega essa conta simples da estimativa do banco, com a cotação que ele estava na época, né? E aí nós estamos falando do projetivo, olha para você ver que é a sua pergunta. Sim. Então, com essa projeção de dividendo que estava dada pelo banco, você tinha um yield ali na casa dos 15%. Aí que você identificava que era oportunidade. Aí, olha que fora o valuation, isso. E aí você olhava, isso tava o quê? 60% do book value, mais ou menos, alguma coisa assim. Do valor patrimonial. Então, assim... E o book value crescendo, né? Crescendo. Então, você pega esse valor ali, você fala assim, 15% de yield.
né? Na época a Selic estava, sei lá, 10. Pô, pode ser que a empresa ela não valha, sei lá, 22, 23, mas tipo assim, 50, mas 23, 24, 25, 27. Parece demasiado descontado. Você não precisa saber o valor exato, mas você tem uma margem de segurança ali, uma discrepância, né, que é tão grande que fica visível, que você fala, não tem condição. Então, nesses momentos, né, aí você pega o projetivo e fala, beleza, a mesma